Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Aranauã. Daremos início a mais uma videoaula, tá certo? E hoje, para darmos a introdução ao Sagrado Mistério da Cruz, nós vamos usar um pouco do direcionamento, da Bíblia Sagrada, tá certo, pessoal? Então, quem tiver uma Bíblia Sagrada em casa, pode pegar essa Bíblia, aqui no capítulo 10, tá vendo? Em Apocalipse, no capítulo 10, e diretamente para o versículo 8, 9 e 10, tá certo? E aí começa dizendo assim: e ele disse-me, tomai-o, comai-o, e ele o fará amargo, o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e eu comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar com esse herói, com este mistério, Aqui Deus, no caso, está dizendo: toma isto e come no seu ventre. Na tua boca será doce como mel. Come desse livrinho, o anjo diz, E na boca será como doce como mel. Mas assim que você o comer, o seu ventre ficará amargo. Tá aqui, ó. Tá certo, pessoal? Tô pegando aqui uma tradução mais dos dias atuais, mas se alguém quiser procurar aqui na Bíblia, se alguém quiser procurar aqui na Bíblia, tá certo? Essa Bíblia é bem antiga mesmo, tá? Aqui é o capítulo 10, tá certo? Em Bíblia antiga a gente gosta, porque a Bíblia antiga revela, nos mostra todo o fundamento, todo o fundamento até sobre a terra plana. Inclusive esse versículo que eu acabei de citar aí para vocês, se vocês quiserem também ir em Ezequiel, pessoal, lá em Ezequiel, tá bom? Em Ezequiel, no capítulo 3 aqui, ó, do 1 ao 3, ele também dirá sobre isso também, tá bom? No capítulo 3 de Ezequiel. Então vocês podem ver lá que em Ezequiel, ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti, Esse rolo, no caso o livro, tá bom? Mostra a Israel, que seria, Israel seria o príncipe, a humanidade, pronto. Se a humanidade for príncipe, nós estamos perdidos, E aí vai dizendo a mesma coisa, que ele come e amarga. E aí nós temos um mistério, Pois a letra morre e o espírito sempre vivifica. E aí a gente tem umas anotações aqui que eu já fiz aqui, que já está na minha mão, e que é justamente, deixa eu achar aqui, pessoal? Vamos com calma, porque o velho não é tão novo assim. Tá certo, pessoal? Então veja assim, esse livrinho, que seria essa esfera estrelada, seria o próprio planisfério astrológico, pessoal. O cruzeiro divino, a cruz sagrada, tá vendo? E aí diz assim, que é o próprio livro circular, ou seja, a própria palavra selada, que o anjo mostrou a João e Ezequiel, que acharam que era doce na boca, mas era amargo no ventre, isto é, agradável e inteligente, porém difícil de estudo e interpretação. E é o que nós estamos aqui hoje para revelarmos a todos vocês, tá certo? Então nós vamos começar esse estudo sobre o Sagrado Mistério da Cruz, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Nós vivemos num mundo que é a terceira dimensão, e que no firmamento, acima das nossas cabeças, existe todo um planisfério astrológico, tá certo? Inclusive, nesse planisfério astrológico, existe o cruzeiro divino,
que é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro Divino, que é o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro Divino esse, pela própria hierarquia crística, tá certo? Pessoal, vou fazer aqui, ó. Então, toda a luz de transcendental evoca as 7 essências, tá bom, pessoal? Do sagrado. E revela por aqui, que todos falam, né, como é o nome dele? Porque Ezequiel, né? Ezequiel, quem que é o outro lá que eu esqueci o nome agora? Que foi arrebatado lá, que eu não estou me lembrando agora, não, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então, quando o pessoal fica tocando o que seria o Sol, isso tem a ver com o Cruzeiro Divino, tá certo, pessoal? O Cruzeiro do Sul, tá certo? Esse Cruzeiro do Sul, essa luminosidade de fogo do poder de Tupã, pois Tupã foi o primeiro som, o primeiro nome de Deus na terceira dimensão foi Tupã. Tanto é que o tronco Tupinambá e Tupi-Guarani, quando eles ouviram o Tupã do trovão, certo? Eles falavam que Deus estava falando. Ou seja, esse é um som onomatopaico, tá certo? Onomatopaico. Então, assim, foi daí que surgiu o som mnemônico. Aqui, ó, mnemônico, ou seja, a própria teogonia da cruz circular, tá certo? Ou seja, que são essas grafias. Então, veja assim, pessoal, isso tudo vem do Curuçá, ou seja, né, de Sumé, tá certo? Os sagrados mistérios da cruz representam a contemplação da constelação do Cruzeiro Divino, ou seja, em pleno Baratizil, ou seja, a terra, a guardiã da luz, ou seja, o Brasil, a terra guardiã da Santa Cruz, tá certo? Que é onde Ezequiel e João, que eu li, está dando essa indicação, porque o anjo indica essa constelação, pois a luz divina se manifesta em todo essa confraria. Isso aqui é uma confraria, tá certo, pessoal? Uma confraria crística, ou seja, são as santas. Como que eu posso dizer isso para vocês? Vocês são tão assim, às vezes, presos. É difícil interpretar uma palavra para vocês e traduzir isso para vocês. Mas isso daqui seria o quê? A confraria dos espíritos ancestrais. A confraria dos espíritos ancestrais, tá certo? Como eu disse, nós temos um corpo físico, um corpo astral e um corpo mental, ou seja, espiritual. E esses seres representam a confraria dos espíritos ancestrais. Quando houve o dilúvio, que as águas se abaixaram, o primeiro lugar que surgiu luz e que teve terra foi no Baratizil. E foi isso que foi imantando esse único bloco de terra, que depois, por vários cataclismas, se separou e se subdividiu, como a gente vê os continentes hoje, tá certo, pessoal? Então foi em plena costa brasileira, ou seja, assim, aqui no Brasil, certo? Esse som onomatopaico, tá certo? Significa tissil. Haja visto, por exemplo, uma estrela cadente. A gente sabe das estrelas cadentes. Mas quando esse fenômeno ocorre, esse é o barulho que você escuta do tissil, tá certo, pessoal? Tá certo? Que vem do próprio espaço. O espaço onomatopaico, tá certo, pessoal? Tissil, que representa a divindade do masculino, ou seja, o superior vertical, tá vendo, pessoal? É difícil estudar isso porque vocês pegam a Bíblia todo dia na mão e não conseguem achar as chaves. Mas eu vou, para não ficar muito grande, isso que eu estou tentando dizer, eu não sei quanto tempo, humildemente eu digo, não sei quanto tempo vocês vão assimilar essas coisas, tá? Então quando eu falo sobre a confraria dos espíritos ancestrais, que é representado no próprio Cruzeiro Divino, certo? O próprio Cruzeiro Divino, olha o que eu vou mostrar para vocês.
Foi assim que Moisés, tá certo? Ele fez a correspondência quando ele criou a Gênesis. Ou seja, veja só. Aqui, tá certo? Eu vou tentar mostrar aqui porque eu fiz um desenho aqui. Vou pedir para minha filha levantar um pouco aqui, ó. Muito bom. Essa linha horizontal aqui, ó, seria o som, tá certo? O som, tá certo? Esse som representa a letra A, tá certo? Na vertical do som, vai se corresponder à junção do verbo, ou seja, do próprio verbo do Criador, tá certo? Na doutrina mantra, que isso é um mistério de mantra, tá certo? Por isso que é difícil, mas eu vou trazer aqui para vocês. Isso daqui corresponde à essência do verbo, pessoal, tá certo? Silábico significa o quê? TH. Ó, TH, tá bom? Que são letras arquetipais, ó. TH, TS. É um estudo meio do que o arqueômetro, tá certo? Eu acho que nem vocês sabem o que é o arqueômetro. Estou dizendo isso na humildade. Estou querendo dizer o seguinte, que nós temos um conhecimento aqui, como eu disse desde o início, da unidade, do princípio. E quando você vai estudar esse tipo de coisa, você tem que ter um estudo bem aprofundado em cima das coisas, tá certo? Tá certo? Então, aí a gente consegue, em cima disso daí, invertendo tudo isso, mais ou menos isso daqui, ó. Se a gente inverter isso aqui, vai sair isso aqui, ó. Tá certo? Que Moisés, no hebraico, chama isso de Aleph. E Aleph seria isso aqui. Que é essa confraria ancestral, que representa isso daqui. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui, senão eu mesmo não vou perder. Olha aqui. Tá certo? Não ficou tão bem desenhado esse lado, mas eu vou tentar arrumar aqui. Pronto. Que nada mais representa essa confraria ligada aos espíritos ancestrais, ou seja, ao portal solar, certo? Que foi aonde... Como que é o nome daquele profeta que foi para o céu? Esqueci o nome dele agora. Na carruagem. Vocês vão saber, eu não estou lembrando agora. Que nada mais representa... Isso aqui, ó, é uma escrita sagrada. Tá certo, pessoal? Ah, esqueci o nome daquele profeta, tá certo? Elias, ó. Tá certo? Então, todas essas simbologias que vocês estão vendo como desenhos, é que o sagrado está acima, tem conexão com as criptografias, porque aqui tem uma lei dos dominadores. Porém, nem Jeová aqui e os seus comparsas, eles podem destruir a lei divina. Então temos uma guerra entre o bem e o mal. E todos esses clichês que eu estou colocando na lousa, o portal dimensional que é o Sol, ligado à confraria dos espíritos ancestrais, é que dirigem, olha aqui pessoal, que dirigem, ó, eu vou tentar fazer só isso aqui para vocês entenderem. O caminho de saída da terceira dimensão. Vou mostrar para vocês, ó. Para vocês verem, ó. Ó. Aqui tá o homenzinho. Aqui nós temos o Sol, que é o portal dimensional. E temos o Cruzeiro Divino, porque a gente entra pelas estrelas, que é a criptografia, e a Lua, já falei que é uma nave fantasiada lá de planetoide, que trabalha no holograma. Então é o bem e o mal aqui. É uma verdadeira guerra espiritual. Agora, entre o Cruzeiro do Sul e o Sol, preste atenção no que eu vou mostrar. Ó. O tronco central. Ou a gente sai por aqui ou a gente sai por aqui. Aqui, na cruz, no Cruzeiro Divino, pessoas que vêm com missão de sacrificial. E aqui pessoas que vão preparar galáxias e outras dimensões. Então eu espero que com isso todos consigam compreender que na casa do meu pai existem várias moradas. E estudar, pessoal, estudar muito. Tem muita coisa que se pode estudar aí, tá certo?
E se buscarem, inclusive que eu coloquei aqui em hebraico para vocês, agora você vê, você pega uma coisa na mão, escrita em hebraico, vê toda noite quem está no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul, e Elias, né? Foi Elias que foi arrebatado? Eu não sei se foi Elias, eu não lembro, mas vocês vão lembrar aí. E foi por aí que ele saiu, tá certo? Pelo sol. Agora, com certeza nós iremos sair também pelo Cruzeiro Divino, ou seja, que é o Sagrado Mistério. Porque na realidade essa aqui é a carruagem. Não é o sol. O sol não é a carruagem. A carruagem está aqui. Tá certo? Na confraria do espírito dos ancestrais, ou seja, do Baratizil, da terra guardiã da Santa Cruz, que em Aleph, em hebraico, significa o que Moisés disse, né? Ou seja, o alfa e o ômega, né? O alfa e o ômega. Então, pessoal, ou se vocês quiserem ainda, como poderia, para encerrar mesmo, o Atma, né? O Atma. Aqui, ó, o Atma. O Atma. Acho que tem um APH aqui, se eu não me engano. O Atma, tá certo? Eu sou o que encerra por metatse, a alma das almas, a existência infinita, a essência absoluta, o milagre da vida que se manifestou, o milagre da vida que se manifestou em essência universal, ou seja, o próprio Mestre, certo? Que vocês conhecem pelo nome de Jesus e eu não vou complicar a consciência de vocês. Então, pessoal, é necessário se estudar. Mas que estudo? Esse estudo aqui, ó. A gente tem que estudar isso aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês que vocês têm que estudar, ó. Esse princípio aqui, ó. A gente está fundamentado nesse princípio, tá bom? Então, eu desejo a todas muito luzamente, paz no coração e energias positivas. Aranawan.